Meu nome é Victor Santiago, sou Sales Engineer aqui na Safetica e hoje eu vim apresentar para vocês nosso webinar aí sobre a nova metodologia de POVs aí que estamos implementando em todas as regiões, né? A diretiva global. Vamos aguardar aí 2 minutinhos para que todos possam entrar aí na sessão e nós já iniciamos aí a nossa conversa. Perfeito. Pessoal, antes da gente começar, trouxe aqui alguns lembretes simples, tá? Então, todos foram mutados e silenciados durante a apresentação, né? No caso aí de dúvidas, perguntas, a gente vai ter a sessão aí de perguntas e respostas no final. Vocês podem enviar aí todas as suas perguntas, que elas serão respondidas aí por e-mail na sequência aí após o webinar, ok? E também uma pergunta muito recorrente: a gravação do webinar, o link para os slides serão enviados aí por e-mail após o término da sessão, ok? Bom, pessoal, acho que antes da gente começar o tema de hoje aí sobre POVs, eu gostaria aí de fazer uma breve recapitulação aqui sobre a marca, sobre a Safetica, ok? Então, a Safetica, ela é uma líder global em Intelligent Data Security, né? Nós estamos falando aí somente de uma solução de DLP, mas sim de uma plataforma completa e alimentada por inteligência artificial, que unifica aí não só proteção de dados, mas gestão aí dos riscos de insiders, né? O risco que vem de dentro para fora aí da companhia, conformidade, descoberta de dados e muitos outros pontos que a gente vai abordar aí durante a sessão. Tá? Hoje já são aí mais de 1 milhão de dispositivos protegidos aí pelo globo, em mais de 120 países, e mais de 550 aí canais, parceiros de negócio, que fortalecem o nosso ecossistema totalmente orientado por canais. Ok? Falando um pouquinho da plataforma, né? A ideia aqui é trazer de fato, né, uma segurança de dados de forma inteligente e prática, né? Sem toda aquela complexidade ali de deployment, né? E uma orientação muito grande aí às necessidades do negócio, tá? Então a plataforma ela faz uma mescla aqui de recursos super importantes de data loss prevention, né, a prevenção contra vazamento de dados, então identificando, classificando os dados, inspecionando o seu conteúdo aí para identificação de dados sensíveis, né, mas também fazendo uma análise bem profunda sobre o comportamento de usuários, né, ajudando aí os clientes, as empresas, a identificarem comportamentos inadequados, a identificarem possíveis usuários comprometendo informação sensível, né? Ou até mesmo, muitas vezes, casos aqui de venda de informações sensíveis ou confidenciais. Tá? É, para a aplicação, né, dessas duas principais vertentes, a gente utiliza uma série de tecnologias, como o EBA, gerenciamento de dispositivos externos, fazemos a cobertura aí de todos os vetores, e-mail, web, e também estendemos aí dando visibilidade, tá, dos dados sensíveis que a organização processa através dos recursos aí de descoberta de dados. Perfeito, pessoal. Então, pensando aqui em arquitetura, tá? Nós possuímos aí a solução da Safetica tanto no modelo cloud aí, que é o modelo principal, quanto no modelo on-premise, para que nós possamos atender aí as necessidades específicas de cada cliente, tá? O modelo cloud é realmente um modelo mais simples, né? Mais fácil, menos manutenção, uma implementação mais fácil, mais fluida, né? É,
Temos aí a nossa solução hospedada totalmente aí em território brasileiro, tá? Isso é um ponto super importante aí, garantindo a soberania do dado e tudo mais. Mas também possuímos aqui a solução na versão on-premise, né? Para caso por algum motivo regulatório ou alguma necessidade específica aí do cliente, né? Ele possa aí manter aí toda a estrutura de operação e da solução dentro de casa, tá? Perfeito. Seguindo aqui, concluímos aí o nosso overview, né? Vamos seguir então com o tema principal aí do nosso bate-papo de hoje, né? Que é justamente uma reformulação dos nossos formatos de testes, né? Então já se fala muito sobre provas de conceito, as POCs, né? E agora a Safety está aplicando aí uma nova diretiva globalmente em todas as regiões. É uma diretiva muito interessante aí. Eu vou apresentar ela para vocês aí nos próximos slides, tá? Então, perfeito. Essa é a nossa agenda, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho aí da diferença aí de POC para POV, né? O porquê que essa mudança é tão importante. Falar um pouquinho da mentalidade, quais são os principais pontos aí para um POV bem sucedido, requisitos e exclusões, né? Como provar aí esse valor, desafios e atrasos aí em POV, né? Então, pontos de atenção, né? Critérios de entrada e sucesso, e por fim aí, compartilhar também alguns documentos que a Safetica preparou para vocês para facilitar aí o dia a dia e esse processo de testes, ok? Perfeito. Então, POC e POV, prova de conceito e prova de valor, né? Por que que essa mudança importa, né? A primeiro instante, muitas vezes pode parecer um simples mudança de nomenclatura, né? Mas acho que durante aí essa sessão eu vou expondo aí vários pontos aqui que realmente confirmam aí a diferença, né? O como é mais efetivo trabalhar orientado aqui a valor do que simplesmente demonstração aí de conceitos ou funcionalidades, tá? Vamos lá, pessoal, pensando aqui numa prova de conceito, né? A prova de conceito ela pensa muito na viabilidade de execução, né? Então, foca na viabilidade técnica, né? Então, o produto funciona aqui, ele faz a funcionalidade A, ele atende determinada demanda técnica, né? Essas perguntas em si, elas são muito desconectadas do valor de negócio, né? Ela fala só com a área de tecnologia e também acaba sendo uma tarefa muito morosa, né? Tomando muito tempo aí e tornando o ciclo de venda mais longo. Né? Então, qual que é a proposta principal aqui de um POV? E já a gente vai entrando em mais detalhes, né? O POV ele deve focar no que deveria ser feito, né? O que de fato devemos proteger, né? Quais são os problemas que estamos tentando resolver com a implementação dessa solução. Então aqui a gente muda aqui o foco, né, para um valor do negócio mesmo, né? A gente passa a descobrir necessidades reais do cliente e pontos de dor, né, que ele sofre hoje. Passa a envolver não somente a área técnica, né, mas também ali a liderança de TI, C-level, gestão, né, e negócios. E ela possibilita aí também uma classificação, né, mais rápida, com ciclos de venda mais curtos, né? Além de posicionar, né, a Safetica como uma facilitadora aí de negócios e não somente como um novo fornecedor de ferramentas de cibersegurança. Então, seguindo, né, mentalidade, qual a principal mudança de mentalidade aí da POV, né, e o que que ela significa, né? Então, aqui no primeiro quadrante, pensando por que é tão importante, né? A gente consegue visualizar que os parceiros que eles utilizam, né, essa metodologia de POV, a gente já executou um piloto dela com resultados aí muito significativos, né, ele gera uma conversão significativamente maior, né, ou seja, quando a gente faz o cálculo ali né, de POVs solicitadas, né, e oportunidades concluídas com closed won, né, quanto maior é esse
esse número, né, essa razão, né, melhora aí a qualidade da nossa POC e mais negócios convertidos, né? Então, o POV, ele costuma, muitas vezes, ajudar o cliente, né, a reconhecer problemas ali que ele possuía, né, e não conseguia expressar, né? Ele envolve não somente, mais uma vez nesse ponto, mas ele é muito importante, né? Ele envolve não somente ali a área técnica, mas também os tomadores de decisão, ou seja, a gente fica mais próximo de influenciar ali a decisão do negócio, né? Encurta muito o ciclo de venda, né? Porque uma vez que você consegue convencer o tomador de decisão, né? A gente está muito mais próximo ali de chegar nessa conclusão, né, de que a ferramenta é a ferramenta adequada e também transforma aí o que era uma simples avaliação em uma conversa estratégica, né? De outro lado, né, essa mudança de metodologia, ela exige alguns comprometimentos também do canal, né? Então, que é de manter aí um comportamento, um ponto de vista ativo ali, né, durante o processo de avaliação e não simplesmente deixar ali que o parceiro, ou, perdão, que o cliente, né, mexa sozinho ali na solução. Né? Então, como nosso papel, né, está entre os pontos, e a gente vai discutir mais no detalhe isso mais para frente, né? Definição de metas claras, né? Então, a pergunta, poxa, por que estamos, né, fazendo isso? Por que estamos iniciando esta POV? Né? Estabelecimento de métricas, concordância, né, nos critérios de sucesso, isso é muito importante, né? Você não só definir um critério de sucesso junto com o cliente, mas também garantir ali, na hora de passar isso para o papel, né, de traduzir isso em palavras, que você consiga aí um aceite do cliente de que ele está de acordo, né, que aquele de fato é o objetivo estruturado, né? E por final, né, a proposta, né, a provocação de que vocês guiem, né, guiem o processo, não apenas façam aí uma instalação e esperem aí o final do prazo definido, ok? Então, próximo passo aqui, pessoal, vou até comentar aqui com vocês, tirando aqui uma breve observação, alguns pontos, eles são redundantes, tá? A gente vai repetir aqui alguns critérios, eu até pensei em editar aqui, remover alguns pontos que são redundantes, mas faz total sentido repeti-los aqui para reforçar aí, são pontos estratégicos e muito importantes, tá? Então, pensando aqui em requisitos, tá? Foco no cliente através de casos de uso e pontos de dor, né? Ou seja, quais casos vocês já, né, administram hoje aí e precisam visualizar na solução, ou quais dores vocês têm, né, sem cobertura hoje e precisam resolver, certo? Infraestrutura, né, e ambiente técnico, ou seja, entender um pouquinho melhor do ambiente tecnológico do cliente, qual que é ali o perímetro, se é um modelo mais focado em nuvem, quais são as plataformas de nuvem principais utilizadas, né, todo esse levantamento, né? E por fim, definição aí de prioridades e resultados esperados, né? Então, mais uma vez aqui fica a diretiva também de não começar aí por recursos ou funcionalidades, né? E sim começar aí pela adequação, né? Explica aí como a ferramenta, né, se adequa ali aos casos de uso e pontos de dor desde o início, diferenciando assim de outras ferramentas de DLP que o cliente já conheça. Tá? Logo na sequência aqui, exclusões, né? Então, o que que a gente tem que pensar aqui, muitas vezes na hora de recusar, né, o cliente recusar uma POC, vamos dizer assim, né? Isso é uma etapa tão importante quanto a etapa aqui de requisitos, né, de classificar, né? Porque ela permite aí que a gente evite os esforços desperdiçados, né? E não só nós, do canal, né, de vocês, do fabricante e também do cliente, né? Então,
garantir sempre expectativas reais, né? Então, se o cliente ele tem uma ideia ou uma necessidade muito aquém do que está sendo proposto, né? Informar o quanto antes, ter aí os pés no chão e ser realista, né? É, e também sempre um alinhamento muito claro e transparente de ambos os lados, ok? É legal ressaltar também, né, que para oportunidades estratégicas aí de acima de 1.500 usuários, é necessária uma classificação ainda mais criteriosa, mais complexa, mais completa, tá? É, pois exigem toda uma abordagem personalizada e tudo mais, né? Então, importantíssimo aí, principalmente nessas oportunidades estratégicas, é envolver aí o SE do fabricante, caso eu, desde o início, tá? Para que nós possamos aí avaliar aí todos os cenários, soluções e compatibilidade aí para a continuidade da POC, tá? Bom, por final aqui, né, é muito importante ressaltar que as informações, né, sobre uma possível desqualificação, né, vamos dizer que durante o processo aí de qualificação você entenda que o cliente não vai seguir com safety, porque a solução não atenderia ali as expectativas dele, né? É muito importante deixar esse feedback lá ao encerrar a oportunidade no portal de parceiros, né? Esses feedbacks todos eles são analisados aqui detalhadamente pela nossa equipe, né? E podem se tornar também aí possíveis feature requests, novas funcionalidades aí a serem desenvolvidas no futuro próximo. Tá? Vamos lá, pessoal. Agora pensando aqui algumas dicas, né, de como executar um POV, né, como um profissional. Perfeito? 3 pontos-chave aqui na esquerda, né, muito similares aqui ao slide anterior de requisitos, né. Então, ponto número 1, escopo, né, o que estamos avaliando, né, então, quais são os casos de uso, muito alinhado a critérios de sucesso nesse caso, tá? Número 2, cronograma, tempo. Vocês vão ver em outros slides que a gente recomenda, né? Que isso seja feito em 30 dias, mas, óbvio, sempre vai se adaptar às necessidades do cliente, mas é importantíssimo aqui, né? A gente ter uma data, desde do início, né? Na programação, ter uma data de início, uma data de fim, né? Dos testes e uma data de decisão. Tá? Sem data de término, o teste, a POV, acaba se tornando simplesmente um teste gratuito ou uma solução não utilizada. Tá? Como número 3, na parte de recursos, né? Não só recursos tecnológicos ali, né, de conhecimento do ambiente, como comentado anteriormente, né? Mas é importantíssimo aqui ter os recursos humanos mapeados, né? Então, quem são os responsáveis nomeados em ambos os lados, né? Então, o Vitor, ele é o SE responsável do lado da safety. Quem que é o responsável do lado do distribuidor? Quem que é o responsável do lado do canal? E quem que são os responsáveis do lado do cliente, né? Então, uma POV sem dono é uma POV aí, sem responsabilidade. Sem esses 3 pontos-chave, certeza de que a POV acaba estagnando, tá, pessoal? Então, na sequência aqui, pensando em 5 hábitos, né, para garantir o sucesso das POVs aí, são hábitos que a gente vai construindo, né, então, tomar iniciativa, né, não ficar esperando o contato ali do cliente ou do canal, né, ser bem criterioso com relação às anotações, né, então, registrar resultados de cada sessão, registrar dúvidas do cliente, para que a gente possa garantir sempre a melhor resposta, a resposta mais atualizada, mais efetiva, né? Terceiro ponto, comunicação dos problemas desde o início, né? Não espere uma crise, não deixe aí um problema sem a atenção devida, né? Escale se necessário, abram tickets, utilizem aí o alias de Sales Engineer da Safetica, que nós estamos sempre observando ali os tickets e respondendo aí, tirando as dúvidas de vocês, e se necessário, nós podemos também seguir aí com uma escalação, envolvendo o time de suporte e as demais áreas aí correlatas, tá? Bom, planeje especialmente quando estiver ocupado, né? Ou seja, esse planejamento, anotações, ele realmente
é um passo a mais, né? Mas quanto mais ocupado a gente estiver, né, e porventura entendermos que não vamos pular esse passo, aí que realmente aumenta-se a chance aí de erros, perda de informações cruciais para o negócio, né? Então, quanto mais ocupado a gente tiver, é, mais ali na correria, né? Mais importante fica aí o planejamento e as anotações, tá? E por final, documentação do aprendizado, né? Compartilhar também aí com a gente, né? Com a Safetica, os resultados aí de cada POV ou de cada sessão, né? Para que a gente possa estar sempre aí o mais próximo possível e também apoiando vocês aí com os recursos necessários. Perfeito, seguindo, né? Nesse slide, a gente vai focar aqui em pontos específicos, né, em definições que tornam um POV bem sucedido. Tá? Então, tudo aqui que realmente agrega aí para o sucesso de uma POV. Número 1, pessoal, o objetivo claro. Tá? Então, uma definição aí de um problema central aí do negócio, né, o que realmente é o calcanhar aí de hoje, que é o problema principal ali da organização que deve ser resolvido através da solução. Né? Ao discutir sobre esse tema com o cliente, né, vão se criando interpretações, né, e mais uma vez eu reforço que é impossível, é importantíssimo, na verdade, transformar isso em palavras, né, em uma frase ali concreta, fixa, fechada, e receber o aceite, né, a concordância do cliente, que aquele parágrafo realmente retrata ali o objetivo, o escopo de sucesso que foi conversado, tá? Então, métricas de valor e critérios de sucesso, muito atrelado aqui ao objetivo claro, né? Então, basicamente, só um reforço aí da mensagem, tá? Identificação, identificação aqui dos principais stakeholders desde o início do projeto, tá? Então é importantíssimo aqui entender quem está tocando operacionalmente ali a prova de conceito, sim, né? Para ter essa pessoa aí ao lado, né? Mas também entender quem são os decisores, né? Os superiores ali e manter também, se possível, eles o mais engajado possível nos processos, né? Como serão várias sessões, muitas vezes sessões semanais, e tem também a sessão aí de conclusão, né, de finalização, né, garantir que o stakeholder ele não seja incluído somente na última sessão, né, mas sim pontuar ali, incluir ele em sessões de acompanhamento, em sessões estratégicas, para que ele possa acompanhar a evolução do POV, ok? Bom, agenda realista, né, como eu comentei anteriormente, a gente coloca aqui 30 dias, né, como uma sugestão, né, até mesmo para manter aí o tempo aí do deal, né, o tempo da oportunidade sob controle, né, e pela análise também dos dados aqui que a gente tem retroativos, né, as POVs mais longas, elas costumam estagnar, tá? Então, é importantíssimo definir essa data clara de término, né, além da data de término, a data de decisão, já na primeira reunião, né, mesmo que por algum motivo isso tenha que ser reagendado em algum momento, tá? Revisões estruturadas regulares, ou seja, né, lá ainda nessa primeira reunião, ao definir as datas de início e término, né, já definir os checkpoints e seus objetivos, né, então, poxa, quais vão ser as sessões que teremos semanalmente, quais os objetivos dessas sessões, além aí de revisão dos resultados, né, a gente vai contar com o apoio, né, do canal para poder fazer uma integração específica, ou a ideia aqui é mexer um pouco nos relatórios, né, então defina datas e objetivos para cada um desses checkpoints. E por final, né, a recomendação aí de que seguir a história aí do POV com fatos, né? Então mostrar ali os indicadores, mostrar os dashboards, né? E realmente compartilhar com o cliente, né, a história que está sendo contada. Né? Tem alguns dashboards específicos aqui que a gente vai mencionar também em outros slides, né, auditoria de segurança, insights, que trazem informações aí de muito valor aí para compor essa história. Show. Vamos lá, pessoal. Agora, entendendo aqui o porquê, né, a POV liderada aí por vocês, pelos canais, ela é tão importante, né? Fazendo uma comparação básica aqui com trial sem acompanhamento, tá? Só que parece
óbvio, né? Mas é sempre bom reforçar, tá? Um trial sem acompanhamento, onde a gente simplesmente gera o licenciamento e compartilha isso com o cliente, né? Ele não existe nenhum processo estruturado, não há orientação sobre o que deve ser testado, né? Os dados eles aparecem ali, os eventos, insights, mas não são interpretados da forma correta, né? É, não há nenhuma conexão com o valor do negócio, né? A gente nem identificou ali quais são as dores do cliente, não teve essa conversa, né? E o cliente ele acaba ficando à mercê aí de entender toda a solução, entender todos os o valor ali, o seu recursos, né? E resolver todos os problemas sozinho. Né? A taxa de conversão desse tipo de POV, não preciso nem falar, né? Desse tipo de teste, né? Não dá nem para chamar de POV, que é muito baixa. Né? Então, uma taxa de conversão baixíssima aqui nesse modelo. Tá? Já quando há aí um POV liderado por um parceiro certificado, seguindo aí essas diretivas, né, a gente garante aí que possamos seguir esse processo estruturado, com os marcos aí bem definidos, né, tudo alinhado aí com os casos de uso reais do cliente, que foram discutidos lá na fase de descoberta, né, uma análise apresentada para o cliente com o contexto, né, linkando aí com os casos de uso reais novamente, né? Então o valor de negócio acaba ficando palpável, né? Claramente ali visível para o cliente, né? É, e isso ajuda muito aí o cliente a se preparar aí para uma decisão geralmente positiva, né? Que consequentemente, né, também olhando já principalmente para o nosso piloto, né, gerou taxas de conversão aí significativamente maiores do que é, a metodologia anterior. Ok? Seguindo aqui, então, que de forma resumida, já vou mostrar para vocês também que a gente criou uns documentos que vão ser compartilhados aí, com todo o passo a passo desse processo, checklists, para ajudar vocês nessa etapa de execução, né? Mas de forma resumida, esse seria o processo aqui do POV. Tá? Então, um processo de 7 etapas, iniciando aí com a reunião pré-POV, onde são decididas todas as datas aí que já foram mencionadas N vezes, né? Início, término, decisão, etc. Né? Passando por uma validação, né? Segunda etapa, né? O responsável técnico ali do canal e do distribuidor em conjunto se falarem com a área comercial, né? Confirmando se é de fato qual versão do produto, número de usuários, contatos, data de início, né? Garantindo que todas as informações, né, iniciais estão adequadas, né? Seguindo ali com o passo número 3, que é a solicitação de teste, né, via Partner Portal, né, no modelo autoatendimento. Então, vocês têm essa liberdade aí, de entrar ali no portal de parceiros e fazer a solicitação, né, da licença de teste, né, e logo na sequência, no passo 4, a gente inicia realmente aí, o processo técnico, vamos dizer, né, que com o início aí da implementação, né, sempre observando aí, garantindo, né, a criação das exceções de antivírus, né, criando aí um grupo controlado de homologação aí com algo aproximado entre 5 e 10% de dispositivos, um grupo heterogêneo, se possível, né, diferentes versões, diferentes tipos, diferentes cenários, né, para poder garantir a cobertura aí de qualquer tipo de especificidade, né? E como sempre aqui instalação por ondas, tá? Só alguns dos pontos cruciais, mas todos os pontos críticos aí estão detalhados ali na documentação, tá? Etapa número 5 na sequência, né? A gente agora permite que a solução execute ali a coleta de dados, né, por aproximadamente 2 a 4 semanas, né. Então a gente configura sempre ali, né, faz um double check nos destinos, nas classificações e nas políticas, né, e deixa a solução trabalhar, né. Aqui depois o foco, né, acaba sendo popular, né, aqui os fluxos de dados, popular aí todas as informações sobre Shadow IT e indicadores de risco, né, que são os pontos aí que vão ser abordados com o cliente, mas a gente vai falar disso também nos próximos slides.
Revisões semanais, né? Então, como eu comentei anteriormente, elas já devem ter sido agendadas aí desde o início, né? É, Na sequência, sempre é importante atualizar aqui o Partner Portal, né? Então, está escrito HubSpot aqui, perdão. Então, atualizar aí via Partner Portal todas as informações sobre essa sessão após cada reunião, né? E por fim, né, a etapa número 7 é chegar ali no dia realmente do término da POC, né, executar a sessão de encerramento, confirmação dos critérios de sucesso e, né, se atingirmos os critérios de sucesso, passar aí o caso novamente para vendas, para que eles possam prosseguir com todos os trâmites de fechamento aí do negócio. Tá? Perfeito. Pessoal, agora pensando um pouquinho mais sobre como provar aí esse valor, né, tal do valor da POV, né? Alguns recursos da solução que nos ajudam, né, a provar esse valor, né? Então, onde a gente pode focar, tá? Primeiro ponto, simples, né? E já está ali logo que a gente abre a console, é o próprio dashboard, né? Então, dá uma visão mais geral, né? Aquele overview num nível um pouquinho mais abstraído sobre as atividades do usuário, sobre a postura de segurança da organização, né? Um ponto de partida aí para o início aí da discussão, né? Na sequência, sempre bacana olhar também para os insights, né? Então, ou seja, são eventos ali importantes, né? Que podem trazer aí alguma operação de dados que deva ser observada, que deva ser considerada ali e analisada com critério, né? Então é legal a gente selecionar alguns eventos e padrões, né, que façam sentido, selecionar uma amostragem ali de insights para que nós possamos aí discutir aí e entender junto com o cliente o que daquelas informações realmente fazem aí sentido para a organização, né? Em terceiro ponto, toda a parte de descoberta de dados, né, o Data Discovery. Onde estão, né, os nossos dados sensíveis, né? Essa é uma sessão bem bacana, interessante, muitas vezes ela acaba surpreendendo durante o POV, né? Pois o cliente acaba visualizando ali que ele tem muitos dados sensíveis ali em locais que ele nem imaginava, né? Então, é uma não vou dizer funcionalidade, né? Mas é um recurso como um todo que traz aí uma boa entrega aí de valor, uma boa percepção de valor aí para o cliente. Na sequência, as políticas, né, que já são atreladas a volume, né? Ou seja, isso mostra um pouquinho da inteligência também aí da safety, né? Então, ela aprendendo aí desde do dia um aí da implementação, e se adaptando ao comportamento dos usuários, né? Então, é bacana implementar uma política aí com contextualização de volume para demonstrar capacidade para o cliente, né? Assim como a entrega do relatório de auditoria de segurança, tá? Então, a gente falou aqui dos 4 primeiros pontos: dashboards, insights, data discovery e as políticas orientadas aqui a volume, né? Então, todos pontos mais técnicos ali que podem ser navegados aí dentro do console, né? E um pouquinho aí dos resultados disso, né? Eles são entregues aí dentro do relatório de auditoria de segurança, né? Então, esse relatório ele é editável, né? Então ele vem no modelo de documento editável. É importante que vocês leiam, interpretem, né? Editem, né? Customizem isso, né? Para o seu cliente, para que possa ser apresentado aí também para a equipe de TI como um todo e para a gestão, né? Por fim, aqui, layouts e relatórios, né? Então, a recomendação é que vocês salvem, criem e salvem novas visualizações que façam sentido com as dores apontadas pelo cliente, né? Compartilhem essas visualizações aí personalizadas, né? Para que isso apoie aí na estruturação da discussão final, né? Em torno aí de algum insight, algum incidente específico ou algum ponto aí de extrema importância para o cliente. Então, isso é um pouco aí da provocação, né? A gente descobrir qual que é esse valor,
para um cliente específico, né? Cada cliente tem uma dor, cada cliente tem um acontecimento que possa, né, ter gerado essa demanda. Então, a ideia é realmente, através aí de todas as perguntas, de a etapa de descoberta, a gente colher essas informações para entender com clareza qual é o valor aí para cada cliente que a gente é, está atuando aí em processo de POV. Tá? Pessoal, desafios comuns durante POVs, tá? Então, claro que olhando aí o histórico, né, que a maioria das POVs acaba não falhando por causa de produto, mas muitas vezes falham porque o processo como um todo ele perde o timing, né? Então, depois que o cliente acaba assumindo ali e muitas vezes deixando o processo de lado, né, é muito difícil de retomar, tá? Então, vamos entender aqui já algumas lições aprendidas, né, de por que POVs acabam estagnando, é, e algumas outras boas práticas aí que podem nos apoiar, né? Então, primeiro ponto aqui, né, por que que as POVs acabam estagnando, né? Falta de critério de sucesso, definido desde o início, principalmente, né? Stakeholders que nunca se envolveram, ou seja, né, estamos fazendo todo o processo, com tudo certinho, mas somente com algum analista, algum responsável técnico ali da área, sem envolvimento, né, de decisores, de stakeholders, né? Intervalos longos durante as agendas, entre as agendas, né? Então, começar a prova de conceito hoje, somente aí depois de 20 dias tem um checkpoint, muito tempo sem contato, acaba caindo em esquecimento, acaba caindo em desuso, tá? Sem data acordada para decisão também, porque você pode acabar executando todo um POV bem feito, com data de início, término, mas não se discute sobre a decisão, né, sobre o go, no go, se atendeu ou não as expectativas, né? Problemas técnicos se acumulando sem solução, né? Então isso é um grande problema também. Não deixem isso acontecer, envolvam, né, a equipe técnica, acionem, né, o Sales Engineering at safetica.com. E o outro ponto aqui é o canal esperando o cliente entrar em contato, né? Ou seja, aquela postura passiva já discutida anteriormente. Né? Ou seja, formas que a gente consegue evitar isso, né? Primeiro, agendar tudo com antecedência desde a primeira reunião, né? Então, reuniões regulares, as de cadência, início e fim, decisão, tudo agendado desde a primeira sessão, né? Concordância aí não só da data de decisão na primeira reunião, mas também do critério de sucesso, né? Isso é muito importante, né? Definição clara aí de próximos passos, né? E se uma reunião for cancelada, né, que é algo simples, mas também muito importante, né? Uma reunião for cancelada, reagende ela imediatamente. Ok? Por fim aqui, né, o que esperamos aí dos parceiros, né, uma atualização constante aí para nós sobre os passos aí de cada POV, né, não somente como, vamos dizer, um reporte de status, mas sim para que a gente possa estar perto de vocês aí e apoiá-los vocês em cada uma dessas etapas, tá? Contem com a ajuda do SE Safety, novamente, para a resolução de problemas técnicos ou quando alguma escalação for necessária, né? E, novamente, a intervenção precoce, ela evita, né, que pequenos problemas se tornem grandes obstáculos, né? Então, se depararam com algum problema, né, fizeram aí o processo inicial de troubleshooting, né, e não resolveu, né, acionem, informem, comuniquem a Safetica para que nós possamos trabalhar aí nas resoluções a 4, 6 mãos, que em equipe a gente consegue chegar nos resultados de forma mais eficiente, tá? Perfeito, lista de sucessos, né? Então, pontos ali que são essenciais, são chave e garantem aí, muitas vezes aí uma boa POV, né? Explicação do valor da POV antes de começar,
né? Ou seja, não sair instalando agentes, acessando o console, sem definição de valor, critério de sucesso, endpoints do cliente, né? É, esse aspecto de guia, de fato, de vocês, né? Então, guiem o cliente, né? Após o critério de sucesso, né? Paralelo a casos de uso, para que isso fique mais palpável, execução desses casos de uso, avaliação e tomada de decisão, certo? Como falei aqui anteriormente, né, sobre o timing, né, a agenda de uma POC, né, a gente recomenda aqui que vocês trabalhem com uma meta de POCs de 30 dias, né, se é o suficiente para gerar aí uma boa visibilidade na grande maioria dos casos, né? Mas reforço que isso é totalmente customizável. Só o importante é realmente concordar nesse período aí, desde a primeira reunião, para ficar evitando é, aquela velha chamada de, poxa, podemos estender por mais 30 dias? Podemos estender por mais 30 dias? Novamente, pessoal, exceções serão tratadas como exceções, né? Sempre que a gente realmente precisar para atingir algum objetivo definido aqui em POV, estender algum trial, isso será feito, né? Mas o importante está aí sob nossa responsabilidade sempre evitar esse tipo de comportamento, tá? Sem grandes períodos de silêncio, né? Então, atualizações regulares, passos claros, né? Next steps após cada sessão, cada ligação, né? É, novamente aqui engajamento dos stakeholders desde o início, não apenas a área técnica, escale cedo, né? Então feche os negócios estagnados, né? Feche os tickets congelados, né? Ou seja, não perca o time da oportunidade, né? Teve um problema, levante a mão para que nós possamos aí, atuar nisso o quanto antes, tá? E por fim, pessoal, aqui reforçando, né? Mensagens aí que eu já passei, mas são importantíssimas, né? Mantenha nos informados sobre as evoluções e registre as lições aprendidas, tá? Tanto de vitórias quanto derrotas, né? Cada BOV acaba por melhorar aí toda a equipe como um todo. Tá? Perfeito, pessoal. Falei bastante aqui. Espero que tenha é, somado aí um pouquinho para vocês. No futuro breve vocês vão receber aqui os documentos, né? Vão entender melhor aí do que eu estou falando e podem utilizar esses pontos aqui como dicas aí. É, mas agora a gente queria também ouvir um pouco de vocês, tá? Então eu deixei aí algumas perguntas importantes aqui. Eu gostaria muito que vocês participassem aí, enviassem aí o feedback de vocês aí por e-mail depois da sessão, né? Com a resposta para qualquer um dessas provocações que a gente deixou aqui e qualquer outro ponto aí que vocês queiram comentar também, tá? Mas basicamente eu principalmente nós como um todo, mas eu gostaria de entender muito de vocês, né? O que vocês vêm fazendo hoje, né? Nas avaliações, testes, né? Ao perseguir aquele tech win, né? O que vocês fazem hoje que vocês acreditam que funciona, que é uma boa prática, né? Então, quais processos, acordos, best practices vocês já executam, né? Quais delas estão gerando resultados e o porquê, né? E quais hábitos aí é, da POV que vocês acharam mais úteis, tá? E por outro lado, né, pensando aqui, pô, o que pode estar atrasando o processo, né? O que tem sido aí uma pedra no nosso sapato, tá? Então, onde que os POVs vêm perdendo força, né? Quando análise aí de situações de POVs que foram deixados de lado, foram esquecidos, né? Quais objeções vocês estão encontrando aí dos clientes, né? E onde vocês precisam aí de apoio, né, do SE Safety, certo? Então a gente vai analisar aí todas essas respostas de vocês aí para garantir uma melhoria contínua aí nos nossos serviços técnicos, ok? Então, por final, mais um reforço aqui, né, de que se vocês registram lá o motivo tanto dos closed won, tanto dos closed lost, né, das oportunidades ganhas, das oportunidades perdidas, pelo portal de parceiro, né, então tá fácil ali de vocês acessarem, registrarem, essas informações acabam também se tornando aí insumos aí para que a gente possa apoiá-los, tá?
Show. Então, basicamente, pessoal, aqui que é a cereja do bolo do webinar, tá? Deixamos aí para o final, mas todo esse webinar ele veio, né, para apresentar essa nova metodologia, né, de testes para vocês. E toda essa metodologia ela vai ser executada baseada em uma série de documentos que foram produzidos aqui para vocês, tá? Então são 3 versões de checklists, né? Em diferentes versões com diferentes focos, né? Uma mais holística, uma com foco mais em funcionalidades de DLP e a outra com mais focada, né? Aí no insider risk, né? Então a gente pode utilizar a mais adequada para cada perfil de cliente, né? Documentos aqui de orientações para vocês parceiros, né? Tanto para a plataforma cloud quanto on-premise e também documentos no modelo voltado para o cliente, né? Que a gente criou no modelo Security Assessment, tanto para a plataforma cloud quanto para a plataforma on-premise também, tá? Um outro modelinho aqui, né, que pode ser enviado para o cliente durante a reunião inicial, né, para ajudar a gente naquele levantamento ali do escopo da POV, né, e também aí dos critérios de sucesso, expectativas técnicas, né, e todos esses documentos aí estão disponíveis aí em 4 idiomas, estão todos traduzidos aí em português Brasil, para que vocês possam aí fazer a plena utilização, tá? Além disso, né, além desse webinar e dos documentos, o e-learning também já foi atualizado, né, então tem um curso ali de atualização que deve ser aí preenchido aí por vocês, né, que está 30 de junho, pessoal, mas não se apeguem a essa data aqui, pode, mas quem ainda não fez, por favor, acesse lá o e-learning e cheque aí as atualizações aí das informações, ok? Então, para deixar aqui bem mastigadinho para vocês, ao acessar o portal, né, dentro da pasta Technical Documents Proof of Value, vocês vão visualizar aí todos esses documentos mencionados, né, então todos os Management Scope for Partners, checklists, então todos os documentos aqui de apoio para que vocês possam utilizar aí durante as POVs, ok? Pessoal, por hoje é só, tá? Esse é um pouquinho aí do conteúdo que eu queria ter compartilhado aí com vocês. Queria agradecer muito aí a presença de todos aí que estão online, agradecer muito o tempo de vocês, né? Dúvidas aí, fiquem à vontade para acionar aí o time Brasil, falem com o gerente de vendas de vocês, a Elisandra, comigo, Vitor Santiago, SE, né? É, como contato, né, padrão aqui, metodologia Safetica, né, se indica aí é, me acionar, né, através desse alias aqui, Sales Engineering, né, é, uma novidade aí também para mim, porém, vocês já estão acostumados a tratar dessa forma, e isso é muito importante, pessoal, para que a gente possa manter o registro das nossas comunicações, garantir que vocês sejam atendidos aí com o melhor tempo de resposta, que sejam atendidos mesmo aí na ausência aí do USE, enfim. Então, é bacana seguir esse processo aí também, já aproveito a deixa aí para pedir essa colaboração de vocês, ok? Bom, vamos aí encerrando aí o nosso webinar com a parte de perguntas, né? Então, podem enviar aí as perguntas de vocês pelo chat, todas elas vão ser respondidas por e-mail, né? E na sequência podemos aí expandir e estender essas discussões aí, caso vocês tenham alguma dúvida específica. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela presença e atenção de todos. Até a próxima.